Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. A última partezinha do Sefet será a parte 1, e diz aqui o mestre único, e vamos entender algumas questões. Veja, antes de integrar-se através de sua associação com o mundo físico, Hashem também unifica as sefirotes. Assim diz ele em sua oração em relação às sefirotes, né? Elias, né? Assim diz Elias em relação a sefirotes, tu ligas e tu unificas. Eu achei aqui em Ezequiel, no livro de Ezequiel, escrito assim, olha, lá citou, não é? Elias. Vamos começar a ler aqui um pouquinho antes. Ó. E tu, mortal, toma uma vara e escreve nela, de Judá e dos israelitas associado a ele. Pega outra vara e escreva nela José, a vara de Efraim, e toda a casa de Israel associada a ele. Há uma má tradução aqui, tá, gente? Aqui a palavra é etz, árvore. Então pega uma árvore, uma única árvore, né? Karlecha etz, árvore, não é bastão, e fica muito distante, né? E depois repete aqui a árvore de novo, então ao invés de bastão deve se ler como etz, árvore, tá bom? Só para a gente ver. Depois ele segue aqui, aproxima uma da outra, para que se torne uma só, um bastão unido em sua mão, o que casa muito bem com o que é citado aqui. Eu não achei, não há uma referência em relação a Elias aqui, né? E eu tenho que depois procurar isso melhor, mas aqui casa bem certinho com o que está falando ali, veja. Vekarav, Otan, Errad, El Errad, Leha, Leetz, Errad, Vairayu, Le Arradim, Beaderra. Então, está mandando nos fazer uma unificação aqui, ó, de árvores, tá vendo? Ó? Aproxime um do outro para que se torne um só bastão, uma só árvore. Isso está falando em relação, veja, exatamente, uma vara, escreva nela, de Judá e dos israelitas associado a ele, é uma sefirote, né? Judá está ligado a Malhut, porque é realeza, também está ligado com unificação, né? Enfim. E pega outra vara, escreva de José a Efraim, né? Então também está falando das tribos de Efraim, que estão ligadas a José, que são os netos de Jacó. Então, mas o assunto aqui é a unificação. Então, existe essa unificação, isso está no Sefer mostrando que o rei é único, o mestre é único, e ele unifica as sefirotes.
Quando as 10 sefirot são apresentadas como 10 direções, o físico pode ser tomado como um ponto zero, do qual todas elas emanam. A Shem, por assim dizer, teria seu paralelo no ponto para o infinito, onde todas elas convergem. É óbvio que a Shem não tem qualquer representação, mas isso é o mais próximo que a mente humana pode imaginar como uma representação contemplando o ponto para o infinito. Alguém pode se aproximar de uma concepção do ser infinito. Este ponto para o infinito é infinitamente grande, infinitamente pequeno. Não tem um lugar definido no contínuo de espaço, tempo ou espírito. Não tem forma, nem contorno, mas ao mesmo tempo está definido como um ponto único, unitário e indiferenciado. Tudo isso também é verdadeiro com relação a Hashem. É óbvio que Hashem é muito mais do que tudo isso. Ao descrever Hashem neste lugar, o Sefer Yetzirah não diz que ele é um Errad, mas que ele é único, ele é Yahid, o único. Isso afirma que Hashem é tão absolutamente único que não existe qualidade alguma que possa ser atribuída a ele. Tal como os filósofos afirmam, não se pode descrever Hashem com nenhuma qualidade, né, adjetivo, mas só com atributos negativos ou de ação. Podemos dizer o que ele não é. Do mesmo modo, como os atributos de ação, nós podemos falar que Hashem faz. Isso significa também que Hashem é absolutamente simples. Isso implica também que Hashem é absolutamente simples. No domínio que existia antes da criação, não havia outro senão ele próprio, Hashem. Como mencionando anteriormente, até mesmo conceitos simples como causa e efeito tiveram que ser criados. O mesmo é verdadeiro a respeito do número. Se o conceito de unidade existisse em Hashem, isso implicaria que o conceito de número existiria em sua essência. Isto, por si só, introduziria um elemento de pluralidade. Alguém poderia, então, falar, se Hashem e sua unidade, ou seja, a sua associação com o número 1. Hashem e sua unidade seriam, então, dois conceitos. A palavra Errad denota uma associação com o número 1. E a Yahid, por outro lado, é um atributo negativo que indica a ausência de qualquer tipo de pluralidade em relação ao eterno. Ele não tem segundo, né? A expressão ele se apoia no versículo A1, não é? Ele não tem segundo, não tem filho nem irmão. Vamos ver aqui em Eclesiastes essa bomba aqui, para vocês poderem anotar. Eclesiastes 4:8. Correlete, como é usualmente falado, e conhecemos como Eclesiastes, no 4:8, diz aqui, o caso do homem está sozinho, sem companheiro, quem não tem filho, nem tem irmão. Tá vendo? Então, é usual aqui, gente, Ish e Esh Errad. Não é? Então, não tem um nome completo aqui, Ish, homem, não é? A gente sabe também que essas conotações são espirituais. Então, a gente está aqui existência, né? Existir uma substância, ou seja, um que não está sobre os nossos aspectos, né? Então, uma substância única, aí vem a palavra viaim, que tem a ver com Ensof, e aí diz aqui, segue isso aqui, Sheni gen ben ve'at ain lo ve'ain ketz lehal amaslo. E aí segue-se de novo, gan eino, aí segue-se aqui a palavra enaive, né? Sempre há uma explicação mais profunda. Então, veja a má tradução, né? Aqui não tem a palavra, tá errado. Não é assim que se escreve homem, não é? Ish e Isha, né? Tem uma conotação diferente e eles escrevem homem que está sozinho. Na verdade, o Zohar está falando que não. Os nossos sábios estão falando que não. Olha, aqui o que tem escrito no original é A1, que é ele, ou seja,
esse um aqui também, lá, é mal traduzido aqui também, há uma essência que é ele, não tem segundo. E não tem nem filho, ele não tem filho, e ele também não tem irmão. Agora sim, ó. Então ele não tem filho e irmão. Aqui faltou, né, um yud aqui, a ri, da palavra irmão. Tudo bem. Veja só, então ele não tem, veja como dito aqui, ó, a expressão apoiada no versículo A1. Lá a gente viu, né, sobre existência, existir num local muito alto. Ele não tem nenhum segundo, já diz lá, não existe outro, porque a própria palavra errad, como a gente viu, denota um número, não é? Tem que ser a palavra rid, e não tem segundo, não tem nem filho, nem irmão. Eclesiastes 4:8. Quem quiser anotar aí, fique à vontade. Como pode alguém contar antes do conceito de um vir à existência? Não tinha possibilidade. Como o Sefer Sirah estabelece, depois do um corresponde a Keter, a primeira Sefirah, como discutimos anteriormente no ponto 1.1 desse livro. Um conceito de número não vê a existência até a criação das Sefirot, que foram os primeiros elementos de numeração e pluralidade da criação. O conceito de um não vê a existência até que a Sefirah Keter fosse criada. Hashem, o ser infinito, existia antes de Keter vir à existência.